Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa leitura do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Aqui nesse canal eu trago leituras dos livros que eu uso para estudar, para vocês poderem aprender junto comigo. Então, compartilhe aqui a leitura, a quinta parte desse livro. Nós iremos começar hoje a partir do capítulo 6. E se você ainda não me segue, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que às vezes até quer ler, mas não tem tempo. E aqui eu trago vídeos curtos para vocês poderem assistir um por dia e ter o mesmo conhecimento como se vocês estivessem lendo. Lembrando que é uma leitura comentada, então eu trago alguns parecer meu aqui, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e vamos lá para mais uma leitura. Comunicação não violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, de Marshall Rosenberg. Capítulo 6. Pedir o que enriquece a vida. Já discorremos até aqui sobre os 3 primeiros componentes da CNV, que abarcam o que observamos, sentimos e necessitamos. Aprendemos a fazê-lo sem criticar, analisar, culpar ou avaliar os outros, e de uma maneira capaz de inspirar compaixão. O quarto e último componente desse processo aborda a questão do que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer nossa vida. Quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, depois de revelarmos o que estamos observando, sentindo e precisando, fazemos então um pedido específico, que sejam tomadas atitudes que satisfaçam as nossas necessidades. Como podemos fazer pedidos de modo que os outros se disponham a reagir com compaixão a nossas necessidades? O uso de linguagem positiva de ação. Em primeiro lugar, devemos expressar o que estamos pedindo, em vez do que não estamos pedindo. Como se faz um não? Diz um verso de uma canção infantil de minha colega Ruth Bebemeyer. Só sei que não farei quando me dizem um não. Essa letra de música revela 2 problemas encontrados comumente quando se formulam pedidos negativos. Quem ouve costuma ficar confuso com o que realmente se pede, e além disso, é mais provável que pedidos com negação gerem resistência. Use uma linguagem positiva ao fazer pedidos. Numa oficina de trabalho, uma mulher frustrada porque o seu marido passava tempo demais no trabalho, contou como seu pedido se voltava contra ela. Pedia a ele que não passasse tanto tempo no trabalho. 3 semanas depois, ele reagiu anunciando que se inscrevera num campeonato de golfe. Ela havia comunicado a ele com sucesso que ela não queria que ele passasse tanto tempo no trabalho, mas deixara de pedir o que ela realmente queria. Quando lhe solicitei que reformulasse o pedido, ela pensou por um minuto e disse: eu queria ter lhe dito que eu desejava que ele passasse pelo menos uma noite por semana em casa com as crianças e comigo. Durante a Guerra do Vietnã, pediram-me que debatesse o tema guerra na televisão com um homem cuja posição diferia da minha. O programa foi gravado em videotape, e então pude vê-lo em casa naquela noite. Quando me vi na tela me comunicando de uma maneira que não gostaria de me comunicar, fiquei muito incomodado. Eu disse a mim mesma: se alguma vez eu participar de outro debate, não farei o que fiz naquele programa. Não serei defensivo. Não deixarei que ele me faça de bobo. Note, eu disse para mim mesmo que eu não queria fazer, em vez do que eu queria. A oportunidade de me redimir apareceu logo na semana seguinte, quando me convidaram a continuar o debate no mesmo programa. A caminho do estúdio, repeti para mim mesmo todas as coisas que eu não queria fazer. Assim que o programa teve início, o homem começou a falar exatamente da mesma maneira que na semana anterior. Durante uns 10 segundos depois que ele terminara de falar, tentei não me comunicar da maneira que tinha me lembrado de não fazer. Na verdade, eu não disse nada, simplesmente fiquei sentado lá. Assim que abri a boca, porém, as palavras começaram a sair de todas as maneiras que eu estava tão determinado a evitar. Foi uma lição dolorosa sobre o que pode acontecer quando identifico somente o que não quero fazer, sem esclarecer o que quero fazer. Certa vez, fui convidado a trabalhar com alguns estudantes de ensino médio que sofriam com uma longa lista de queixas contra o diretor. Eles o consideravam racista e procuravam um jeito de acertar contas com ele. Um pastor que trabalhava próximo aos jovens ficou profundamente preocupado com as possibilidades de haver violência. Em respeito ao pastor, os estudantes concordaram em me encontrar. Começaram revelando o que achavam ser discriminação da parte do diretor. Depois de ouvir várias das acusações, sugeri que, ao continuar, esclarecessem o que desejavam do diretor. O que adiantaria isso? Zombou um aluno contrariado. Nós já procuramos para lhe dizer o que queremos. A resposta dele foi: saiam daqui, não preciso que vocês me digam o que fazer. Perguntei aos alunos o que eles haviam pedido ao diretor.
lembravam-se de ter dito que não queriam que ele lhes dissesse como usar o cabelo. Sugeri que poderiam ter recebido uma resposta mais cooperativa se tivessem revelado o que queriam, em vez do que não queriam. Eles também haviam dito ao diretor que gostariam de ser tratados com imparcialidade diante do que ele se tornou defensivo, negando com veemência jamais ter sido parcial. Arrisquei o palpite de que o diretor teria reagido de modo mais favorável se eles tivessem reivindicado atitudes mais preciosas, em vez de uma atitude vaga como tratamento justo. Trabalhando juntos, encontramos maneiras de expor as solicitações numa linguagem positiva de ação. No final da reunião, os alunos haviam especificado 38 atitudes que gostariam que o diretor tomasse. Como gostaríamos que concordasse com a participação de alunos negros nas decisões sobre as normas de vestuário. E gostaríamos que se referisse a nós como alunos negros, não como vocês aí. No dia seguinte, os alunos apresentaram as reivindicações ao diretor usando a linguagem positiva de ação que havíamos praticado. Naquela noite, recebi um telefonema eufórico deles. O diretor havia concordado com todas as 38 reivindicações. Além de utilizarmos uma linguagem positiva, precisamos formular os pedidos no molde de ação concretas, que os outros possam realizar e evitar declarações vagas, abstratas ou ambíguas. Uma tira de quadrinhos mostra um homem que havia caído num lago. Enquanto se esforçava para nadar, grita para sua cadela na margem: "Lazy, vá procurar ajuda." No quadrinho seguinte, a cadela está deitada no divã de um psicanalista. Todos sabemos que são diversas as opiniões sobre o que é ajuda. Alguns familiares meus, quando lhes peço que ajudem a lavar os pratos, pensam que ajuda significa supervisão. Gente, só antes da gente poder seguir aqui, vocês entenderão a importância de sempre usar uma linguagem positiva, no sentido de não ficar usando não ficar explicando aquilo que você não quer, mas colocar com ponto aquilo que você quer. Entende? Eu não quero ficar em casa hoje. Tá bom, então para onde você quer ir? Especifique. Vocês viram aqui o exemplo da mulher. Ela falou: "Eu não quero que você trabalhe até tarde todos os dias." Ele falou: "Tá bom, não vou trabalhar até tarde mais. Eu vou pegar e vou fazer alguma outra atividade." Olha só, fica muito vago. Quando você usa a linguagem negativa, usa aquilo que você realmente quer. Se ela falasse: "Eu quero que você chegue mais cedo alguns dias para ficar com a família aqui em casa", seria diferente. Ele não teria colocado outra atividade no lugar do trabalho até tarde, entende? E sem contar que a nossa mente, nosso cérebro, existem estudos que comprovam que ela não entende a palavra não. Ou seja, quando você fica falando não, às vezes a pessoa entende que é para ela fazer aquilo. Então seja direto, o que você realmente quer. Tá bom? Isso vai mudar a sua comunicação. Comunicação assertiva. Não é só não violenta, é assertiva também. Legal? Vamos seguir. Um casal com problemas que compareceu a uma oficina dá outro exemplo de como uma linguagem vaga pode atrapalhar a compreensão e a comunicação. "Quero que você me deixe ser eu mesma", declara a mulher ao marido. "Mas eu deixo", responde ele. "Não, você não deixa", insiste ela. Quando lhe pedi que se exprimisse na linguagem positiva de ação, a mulher disse: "Quero que você me dê a liberdade de crescer e de ser eu mesma." Formular pedidos em linguagem de ação clara, positiva e concreta revela o que realmente queremos. Uma frase dessas, porém, é tão vaga e propensa a provocar uma resposta defensiva quanto a anterior. Ela se esforçou para formular seu pedido com clareza e depois admitiu: "Isso é meio esquisito. Mas, se for para ser precisa, acho que quero que você sorria e diga que tudo o que eu faço está bom." É comum o uso de uma linguagem vaga e confusa mascarar esse tipo de jogo interpessoal de opressão. Falta de clareza semelhante ocorreu entre um pai e seu filho de 15 anos quando vieram me consultar. "Só quero que você passe a demonstrar um pouco de responsabilidade", declarou o pai. "É pedir demais?" Sugeri-lhe que especificasse o que o filho precisaria fazer para demonstrar a responsabilidade que ele queria. Uma linguagem vaga contribui para a confusão. Depois de conversarmos sobre como esclarecer sua solicitação, o pai respondeu envergonhado: "Isso não soa muito bem, mas quando digo que quero responsabilidade, pretendo mesmo dizer que quero que ele faça o que eu pedir sem questionar, que pule quando eu disser que pule e que faça isso sorrindo." Ele então concordou comigo que, se o filho se comportasse daquela maneira, estaria demonstrando obediência, não responsabilidade. Olha só, às vezes a gente até confunde o que a gente quer, que no caso era obediência, não tem a ver com responsabilidade. Assim como esse pai, muitas vezes usamos uma linguagem vaga e confusa para mostrar como queremos que as outras pessoas se sintam ou sejam, sem especificar uma atitude concreta que os outros possam tomar para alcançar aquele estado.
Por exemplo, um patrão faz um esforço sincero para obter um resultado dizendo aos empregados: "Quero que vocês se sintam livres para se expressar em minha presença." Essa afirmação transmite o desejo do patrão de que os empregados se sintam livres, mas não o que eles poderiam fazer para sentir-se dessa forma. Em vez disso, o patrão poderia utilizar em linguagem positiva de ação para fazer sua solicitação. "Gostaria que vocês me dissessem o que posso fazer a fim de se sentirem mais livres para se expressar em minha presença." Num último exemplo de como o uso de uma linguagem vaga contribui para a confusão interior, gostaria de apresentar uma conversa que eu invariavelmente tinha em meu trabalho de psicólogo clínico com os muitos pacientes que me procuravam queixando-se de depressão. Depois de eu mostrar empatia pela profundidade dos sentimentos que o paciente acabara de expressar, nossas conversas tendiam a continuar da seguinte maneira: "Depressão é o prêmio que ganhamos por sermos bons." MBR, Marshall Rosenberg, né? O psicólogo, vamos dizer assim. "O que você quer e não está conseguindo?" O paciente: "Não sei o que quero." Marshall: "Achei que você fosse dizer isso." Paciente: "Por quê?" Marshall: "Minha tese é de que ficamos deprimidos porque não obtemos o que queremos. E isso acontece porque nunca nos ensinaram a conseguir o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a ser bons menininhos e boas menininhas e boas mães e bons pais. Se seremos qualquer uma dessas coisas boas, é melhor nos acostumarmos a ficar deprimidos. Depressão é o prêmio que ganhamos por sermos bons. Mas se você quer sentir-se melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para você." Paciente: "Só quero que alguém me ame. Não é pedir demais, é?" Marshall: "É um bom começo. Agora eu quero que você esclareça o que você gostaria que as pessoas fizessem para satisfazer sua necessidade de ser amado. Por exemplo, o que eu poderia fazer neste momento?" Paciente: "Bem, o senhor sabe." Marshall: "Não estou certo de que eu saiba. Gostaria que você me dissesse o que gostaria que eu ou os outros fizessem para lhe dar o amor que você procura." Paciente: "Isso é difícil." Marshall: "Sim, pode ser difícil formular pedidos claros. Mas pense como será difícil para os outros responder às nossas solicitações se nós mesmos não estamos certos daquilo que queremos." Paciente: "Está começando a ficar mais claro o que desejo que os outros façam para atender a minha necessidade de amor, mas é constrangedor." Marshall: "Sim, costuma ser constrangedor. Então, o que você gostaria que eu ou os outros fizéssemos?" Paciente: "Se for para eu realmente refletir sobre o que estou solicitando quando peço para ser amado, acho que querem que adivinhe o que eu quero antes mesmo que eu me conscientize do meu desejo. E então quero que ele seja sempre realizado." Marshall: "Agradeço sua clareza. Espero que agora você consiga compreender que não é provável que você encontre alguém que atenda às suas necessidades de amor desse jeito. Muitas vezes, meus clientes perceberam como a falta de consciência do que desejavam dos outros contribuíra significativamente para suas frustrações e sua depressão." Fazer pedidos conscientes. Às vezes conseguimos formular um pedido claro sem pronunciar nada. Suponha que você se encontre na cozinha e sua irmã que está assistindo a televisão na sala grite: "Estou com sede." Nesse caso, talvez seja óbvio que ela está pedindo que você lhe leve um copo d'água. Quando só externamos sentimentos, pode não ficar claro o que queremos. Em outras ocasiões, porém, podemos manifestar incômodo e presumir erroneamente que o ouvinte compreendeu nosso pedido implícito. Por exemplo, uma mulher poderia dizer ao marido: "Estou chateada porque você se esqueceu do meu pedido de comprar manteiga e cebola para o jantar." Embora para ela possa parecer óbvio que ela está pedindo que ele volte à mercearia, o marido pode expressar que sua mulher só disse aquilo para que ele se sentir culpado. E é ainda mais comum que simplesmente não tenhamos consciência do que estamos pedindo quando falamos. Conversamos com os outros ou falamos a eles sem saber como estabelecer um diálogo junto com eles. Lançamos palavras e usamos a presença dos outros como se fossem um cesto de lixo. Nessa situação, o ouvinte, incapaz de discernir uma solicitação clara nas palavras de quem fala, pode sentir o tipo de incômodo ilustrado no caso a seguir. Em geral, não temos consciência do que queremos pedir. Eu estava sentado à frente de um casal no trenzinho que leva os passageiros a seus respectivos terminais no Aeroporto Internacional de Dallas, Fort Worth. Para os passageiros que estão com pressa de pegar um avião, o ritmo de lesma do trem pode ser muito irritante. O homem virou-se para sua mulher e disse alto: "Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida." Ela não disse nada, parecendo tensa e incomodada por não saber que resposta ele esperava dela. O marido fez então o que muitos fazem quando não obtêm a resposta que querem. Ele se repetiu, numa voz
perceptivelmente mais forte. Ele exclamou: "Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida." A mulher, sem saber o que responder, pareceu ainda mais perturbada. Em desespero, virou-se para o marido e disse: "A velocidade deles é controlada eletronicamente." Eu não esperava que essa informação o satisfizesse, e de fato não o satisfez, pois ele repetiu pela terceira vez e ainda mais alto: "Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida." A paciência da mulher estava claramente esgotada, pois ela retrucou irritada: "Bem, o que você quer que eu faça? Que pule lá fora e eu empurre?" Agora eram duas pessoas angustiadas. Que resposta o homem queria? Acredito que ele quisesse ouvir que seu incômodo estava sendo compreendido. Se tivesse sabido disso, a mulher poderia ter respondido: "Parece que você tem medo de a gente perder o avião e está incomodado, porque preferiria um trem mais rápido entre os terminais." Pedidos feitos sem explicitar sentimentos e necessidades podem soar como exigências. No diálogo acima, a mulher percebeu a frustração do marido, mas não conseguiu entender o que ele queria. Também complicada é a situação contrária, quando se fazem solicitações sem primeiro comunicar os sentimentos e as necessidades por trás deles. Isso ainda é mais verdadeiro quando a solicitação assume a forma de pergunta: "Por que você não vai cortar o cabelo?" Essa pergunta pode ser facilmente entendida pelos jovens como uma exigência ou uma crítica, a menos que os pais se lembrem de primeiro revelar seus sentimentos e necessidades. "Estamos preocupados porque seu cabelo está ficando tão comprido que pode atrapalhar sua visão. Pior ainda quando você está de bicicleta. Que tal cortá-lo?" Entretanto, é mais comum que as pessoas conversem sem ter consciência do que solicitam. "Não estou pedindo nada, podem observar. Só tive vontade de dizer isso." Acredito que sempre que dizemos algo a alguém, esperamos alguma reação. Pode ser apenas uma conexão por empatia, um reconhecimento verbal ou não verbal, como no caso do homem do trem, de que o outro compreendeu o que dissemos. Ou talvez queiramos apenas sinceridade. Desejamos saber qual é a reação sincera do ouvinte às nossas palavras. Ou ainda podemos almejar uma atitude que satisfaça nossa necessidade. Quanto mais claros formos a respeito do que queremos da outra pessoa, será mais provável vermos essa necessidade atendida. Quanto mais claros a respeito do que queremos, será mais provável obtê-lo. Pedido de confirmação. Sabemos que uma mensagem enviada nem sempre é a mensagem recebida. Em geral, dependemos de uma confirmação verbal para concluir se ela foi compreendida, como pretendíamos. Não tendo certeza disso, precisamos encontrar um modo de pedir ao ouvinte uma resposta clara de como a mensagem foi ouvida, para que desfaçamos qualquer mal-entendido. Em certas ocasiões, basta uma pergunta simples, como: "Está claro?" Para saber se a mensagem enviada foi recebida com precisão, podemos pedir ao ouvinte que a repita. Em outras, para nos sentirmos confiantes de que realmente nos compreenderam, precisamos de mais do que um "sim, entendi." Então podemos pedir ao ouvinte que repita com suas palavras o que nos ouviu dizer. Teremos então a oportunidade de explicar partes da mensagem a fim de resolver qualquer discrepância que notarmos na resposta recebida. Por exemplo, uma professora se aproxima de um aluno e lhe diz: "Pedro, fiquei preocupada quando dei uma olhada em meu diário de classe ontem. Quero ter certeza de que você sabe dos trabalhos de casa que você não me entregou. Pode passar em minha sala depois da aula?" Pedro resmunga: Ok, eu sei." E vira as costas, deixando a professora sem saber se sua mensagem foi recebida com precisão. Então, ela pergunta: "Você poderia repetir o que eu acabei de dizer?" Pedro responde: "A senhora diz que tenho que perder o futebol e ficar depois da aula, porque a senhora não gostou do meu dever de casa." Confirmadas as suspeitas de que Pedro não ouvira a mensagem pretendida, a professora tenta reformulá-la, mas toma cuidado com sua observação seguinte. Afirmativas como "você não me ouviu direito", "não foi isso que eu disse", ou "você está me interpretando mal", podem levar Pedro a pensar que está sendo repreendido. Já que a professora percebe que Pedro respondeu sinceramente ao pedido de confirmação, ela pode dizer: "Muito obrigada por me dizer o que você escutou, mas vejo que não consegui ser clara como gostaria. Vou tentar de novo." Pode parecer esquisito quando passamos a pedir aos outros que confirmem o que nos ouviram dizer, porque pedidos desse tipo são raros. Quando enfatizam a importância de nossa capacidade de pedir uma confirmação, as pessoas costumam estranhar. Demonstre empatia pelo ouvinte que não queira confirmar seu pedido. Incomodam-se em ouvir reações como: "Você acha que eu sou surdo?" Ou "Pare com seus joguinhos psicológicos." Para evitar respostas assim, devemos explicar com antecedência, porque às vezes poderemos pedir ao interlocutor que repita o que dissermos, deixando claro que não queremos testar sua capacidade auditiva, mas sim verificar se falamos com clareza. Contudo, se o ouvinte responder:
Ouvi o que você disse, não sou burro. Então, teremos a opção de nos concentrarmos nos sentimentos e nas necessidades dele e perguntar em voz alta ou baixa. Você está dizendo que ficou chateado porque quer que a sua capacidade de compreender as coisas seja respeitada? Pedido de sinceridade. Depois de nos expressarmos abertamente e recebermos a compreensão que desejávamos, é comum ficarmos ansiosos para saber qual a reação da outra pessoa ao que dissemos. Geralmente, a sinceridade que gostaríamos de ver toma um de 3 rumos. 1. Quando somos diretos, é comum querermos saber do interlocutor o que ele está sentindo. Às vezes, gostaríamos de saber quais sentimentos foram estimulados pelo que dissemos e as razões deles. Poderíamos perguntar isso dessa maneira. Gostaria que você me dissesse como se sente a respeito do que eu acabei de dizer e seus motivos para se sentir assim. 2. Em que está pensando ou... Outras vezes, gostaríamos de saber algo a respeito dos pensamentos do interlocutor quanto ao que ele acabou de nos ouvir dizer. Nesses momentos, é importante especificar que reflexões queremos que ele compartilhe conosco. Por exemplo, poderíamos dizer: gostaria que você me dissesse se prevê que minha proposta terá sucesso, e em caso contrário, o que você acha que poderia impedir o sucesso, em vez de simplesmente afirmar: gostaria que você me dissesse o que acha do que acabei de dizer. Quando não especificamos quais reflexões gostaríamos de saber, o interlocutor pode se demorar naquelas que não desejamos. 3. Se está disposto a tomar determinada atitude. De outras vezes ainda, gostaríamos de saber se a pessoa está disposta a tomar certas atitudes que recomendamos. Um pedido desses poderia ser: gostaria que você me dissesse se está disposto a adiar nosso encontro por uma semana. O uso da CNV requer que tenhamos consciência da forma específica de sinceridade que desejamos obter e que façamos esse pedido de sinceridade em linguagem objetiva. Pedidos a um grupo. Quando nos dirigimos a um grupo, é especialmente importante que sejamos claros a respeito do tipo de compreensão ou sinceridade que desejamos obter dele depois de nos manifestarmos. Se não somos claros quanto à resposta que desejamos, talvez entabulemos conversas improdutivas que terminam sem satisfazer as necessidades de ninguém. Fui convidado ocasionalmente a trabalhar com grupos de cidadãos preocupados com o racismo em sua comunidade. Um problema comum nesses grupos é que as reuniões são chatas e infrutíferas. A falta de produtividade custa caro para os integrantes do grupo, que em geral precisam gastar suas economias para providenciar o transporte e um bom atendimento aos filhos para comparecer às reuniões. Frustrados com as longas discussões que rendiam poucas orientações, muitos integrantes abandonaram os grupos por achar que as reuniões eram perda de tempo. Além disso, as mudanças institucionais que eles lutam para realizar em geral não são do tipo que acontece rápido ou facilmente. Por tudo isso, quando tais grupos se reúnem, é importante que usem bem o tempo que se dispõe. Conheci os membros de um desses grupos, que se organizara para fazer mudanças na rede escolar. Eles acreditavam que vários aspectos da rede discriminavam os alunos com base na raça. Como suas reuniões eram improdutivas e o grupo perdia membros, eles me convidaram para observar suas discussões. Sugeri que conduzissem a reunião como de costume, e eu lhes diria se percebesse algo com que a CNV pudesse contribuir. Um homem iniciou a reunião chamando a atenção do grupo para um artigo recente de jornal, em que uma mãe pertencente à minoria se queixava e manifestava preocupação com o tratamento dado à sua filha pelo diretor da escola. Uma mulher complementou contando um caso ocorrido com ela quando era aluna da mesma escola. Um a um, os membros relataram experiências semelhantes. Depois de 20 minutos, perguntei ao grupo se suas necessidades estavam sendo atendidas pela discussão em andamento. Ninguém disse que sim. Isso é o que sempre acontece nessas reuniões. Vociferou um homem: tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo do que ficar aqui ouvindo as mesmas bobagens. Dirigi-me então ao homem que iniciara a discussão. Poderia me dizer que reação você esperava do grupo ao trazer esse artigo de jornal? Achei que fosse interessante, respondeu ele. Expliquei que minha pergunta havia sido que tipo de reação ele esperava do grupo, não o que achava do artigo. Ele pensou um pouco e então admitiu: não sei bem o que eu queria. E acredito que por esse motivo, 20 minutos do precioso tempo do grupo havia sido desperdiçado nessa conversa infrutífera. Perde-se muito tempo quando os membros de um grupo não têm certeza de qual reação esperam ao que eles disseram.
É comum ocorrerem discussões improdutivas quando nos dirigimos a um grupo, sem dizer claramente que resposta desejamos. No entanto, se ao menos um membro do grupo está ciente da importância de mencionar claramente a reação desejada, ele pode transmitir essa informação a todo o grupo. Por exemplo, quando aquele homem não especificou que reação esperava, outro membro do grupo poderia ter dito: "Não compreendi que reação você espera de nós à história que você contou. Poderia dizer qual é?" Intervenções como essa podem evitar o desperdício de um tempo precioso dos grupos. As conversas costumam arrastar-se indefinidamente, sem satisfazer as necessidades de ninguém, porque não está claro se quem iniciou a conversa obteve ou não o que queria. Na Índia, quando recebem a reação desejada em conversas que iniciaram, elas dizem "buzz". Isso significa: você não precisa dizer mais nada, estou satisfeito e pronto para passar a outro assunto. Embora não tenhamos uma palavra como essa em nosso idioma, podemos ainda aproveitar a ideia desenvolvendo e promovendo a consciência do buzz em todas as conversas. Ao ouvirmos uma exigência, vemos duas opções: submissão ou rebeldia. Pedidos versus exigências. Os pedidos são interpretados como exigência quando o interlocutor acredita que será culpado ou punido se não atender a eles. Quando ouvem uma exigência, as pessoas veem apenas duas opções: submissão ou rebeldia. Em ambos os casos, quem faz o pedido é tido como autoritário, e a capacidade do ouvinte de reagir ao pedido com compaixão se reduz. Quanto mais tivermos culpado, punido ou acusado as pessoas que não atenderam às nossas solicitações, maior será a probabilidade de elas entenderem pedidos como exigências. Também nos custa caro quando os outros usam essas táticas. Se já tiverem sido acusadas, punidas ou forçadas a sentir-se culpadas por não fazer o que lhes pediram, é mais provável que as pessoas levem essa bagagem a todo o relacionamento posterior e ouçam uma exigência em cada solicitação. Para distinguir exigência de pedido, observe a reação de quem pediu quando a solicitação não é atendida. Vejamos duas variações de uma situação. Jonas diz à sua amiga Maria: "Estou me sentindo sozinho e gostaria que você saísse comigo hoje à noite." Isso é um pedido ou uma exigência? A resposta é que não saberemos até observarmos como Jonas tratará Maria se ela não concordar. Suponha que ela responda: "Jonas, estou muito cansada. Se você quer companhia, que tal encontrar outra pessoa para sair com você?" Se Jonas disser: "É bem do seu tipo ser assim egoísta", a solução terá sido, na verdade, uma exigência. Em vez de ter empatia pela necessidade de Maria de descansar, ele a culpou. Vocês perceberam a diferença, gente? Você vai saber se a pessoa está exigindo ou se ela está pedindo através da reação dela se você disser um não, por exemplo. Olha só, ficou bem claro aqui, né? É exigência se quem falou criticar ou julgar a outra pessoa em seguida. Viu? Agora considere uma outra situação. Jonas: "Estou me sentindo sozinho e gostaria que você saísse comigo hoje à noite." Maria: "Jonas, estou muito cansada. Se você quer companhia, que tal encontrar outra pessoa para sair com você?" Jonas se vira de costas sem dizer uma palavra. Maria, sentindo que ele está chateado: "Alguma coisa está lhe incomodando?" Jonas: "Não." Maria: "Vamos lá, Jonas, eu sinto que alguma coisa está acontecendo. Qual é o problema?" Jonas: "Você sabe que estou me sentindo muito sozinho. Se você me amasse de verdade, sairia à noite comigo." De novo, em vez de mostrar empatia, Jonas interpreta que a resposta de Maria significa que ela não o ama e por isso o rejeitou. Quanto mais interpretarmos como rejeição o não atendimento de nossos pedidos, maior será a probabilidade de nossos pedidos serem entendidos como exigências. Também é exigência se quem faz o pedido tenta fazer o interlocutor sentir-se culpado. Trata-se de um juízo de que concretiza: quanto mais os outros nos ouvirem fazendo exigências, menos gostarão de estar perto de nós. Por outro lado, saberíamos que a solicitação de Jonas era realmente um pedido, não uma exigência, se sua resposta a Maria demonstrasse respeito aos sentimentos e às necessidades dela. Por exemplo: "Então, Maria, você está exausta e precisa descansar hoje à noite?" Podemos ajudar os outros a acreditar que se trata de um pedido, não de uma exigência, mostrando que desejamos que atendam ao nosso pedido só se o fizerem espontaneamente. Assim, poderíamos perguntar: "Você poderia pôr a mesa?" em vez de "Gostaria que você pusesse a mesa." Vê a diferença? Primeiro ele faz uma pergunta, já no segundo ele tá tipo assim: "Eu gostaria." Ou seja, meio que eu tô exigindo: se você fizer eu gosto, se você não fizer eu não gosto. Faz sentido isso?
Então, tenta usar como pergunta, aqui no caso, né? Eu gostaria que você pusesse a mesa. Isso não é um pedido. Agora, você poderia pôr a mesa? Isso sim é um pedido. Todavia, a maneira mais eficaz de comunicar que se trata de pedido genuíno é mostrar empatia pelo interlocutor quando ele não atende ao nosso pedido. Mostramos que estamos pedindo e não exigindo, pela maneira como reagimos aos outros quando não nos atendem. Se conseguirmos demonstrar uma compreensão empática do que impede que a pessoa faça o que pedimos, então, por minha definição, fizemos um pedido, não uma exigência. Preferir fazer um pedido em lugar de uma exigência não significa que devamos desistir sempre que alguém disser não à nossa solicitação. Significa que não tentaremos convencer o interlocutor antes de mostrar empatia pelo que o impede de dizer sim. É um pedido se quem pediu mostra a seguir empatia pelas necessidades do outro. Definição do objetivo ao fazer pedidos. Para expressar pedidos genuínos, é também necessário ter consciência do objetivo. Se nosso objetivo é apenas mudar as pessoas e seu comportamento ou obter o que queremos, então a CNV não é o recurso indicado. O processo foi desenvolvido para aqueles que gostariam que os outros mudassem e correspondessem, mas somente se preferirem fazê-lo livremente e com compaixão. O objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento fundado na sinceridade e na empatia. Quando os outros confiam que nosso compromisso maior é com a qualidade do relacionamento e que esperamos que esse processo satisfaça as necessidades de todos, eles podem confiar que nossas solicitações são verdadeiras, não exigências camufladas. Nosso objetivo é um relacionamento embasado na sinceridade e na empatia. É difícil manter a consciência desse objetivo, principalmente para pais, professores, gerentes e outros, cujo trabalho se baseia em influenciar pessoas e obter resultados no comportamento. Uma mãe que voltou a uma de minhas oficinas depois do intervalo do almoço sentenciou: Marshall, fui para casa e tentei, não funcionou. Pedi que ela descrevesse o que fizera. Fui para casa e expus meus sentimentos e necessidades exatamente como praticamos. Não critiquei nem julguei meu filho. Eu simplesmente disse: entenda, quando vejo que você não fez o trabalho que disse que faria, fico muito decepcionada. Gostaria de chegar em casa e encontrá-la em ordem e suas tarefas cumpridas. Então eu fiz um pedido. Disse a ele que gostaria que ele arrumasse suas coisas imediatamente. Parece que você expressou claramente todos os componentes, comentei. O que aconteceu? Ele não fez o que pedi. E o que aconteceu depois? Perguntei. Eu lhe disse que não poderia passar a vida sendo tão preguiçoso e irresponsável. Pude ver que aquela mulher ainda não era capaz de distinguir pedidos de exigências. Ela ainda definia o processo como bem-sucedido apenas que se seus pedidos fossem atendidos. Durante as fases iniciais do aprendizado desse processo, podemos nos ver aplicando os componentes da CNV mecanicamente, sem ter consciência de seu propósito intrínseco. Às vezes, porém, mesmo quando temos consciência do objetivo e expressamos o pedido cuidadosamente, algumas pessoas podem ouvir nele uma exigência. Isso é especialmente verdadeiro quando ocupamos cargos de mando e falamos com pessoas que tiveram experiências com figuras de autoridade arbitrárias. Uma vez, o diretor de uma escola de ensino médio me convidou para demonstrar aos professores como a CNV poderia ajudá-los a se comunicar com alunos que não estavam cooperando como eles gostariam. Pediram-me que me reunisse com 40 alunos que haviam sido considerados desajustados social e emocionalmente. Fiquei impressionado com o modo como rótulos assim funcionam com suposições que se confirmam. Se você fosse um estudante rotulado dessa maneira, isso não lhe daria exatamente permissão de se divertir um pouco na escola, resistindo ao que lhe pedissem. Ao rotularmos as pessoas, agimos com elas de um modo que instiga o próprio comportamento que nos incomoda, que então consideramos uma confirmação da avaliação que fizemos. Já que aqueles estudantes sabiam que tinham sido classificados de desajustados social e emocionalmente, ao entrar na sala, não me surpreendi que a maioria tivesse debruçada na janela, gritando obscenidades para os colegas no pátio abaixo. Comecei com um pedido. Gostaria que todos se aproximassem e sentassem para que eu diga quem sou e o que gostaria que fizéssemos hoje. Cerca de metade dos estudantes se aproximou. Sem saber se todos haviam escutado, repetiu o pedido. Com isso, o restante dos estudantes se sentou, com exceção de 2 rapazes que continuaram debruçados no parapeito. Infelizmente, para mim, esses 2 eram os maiores alunos da turma. Com licença, disse a eles. Um dos senhores poderia me dizer o que vocês me ouviram dizer? Um deles se virou para mim e ridicularizou. Sim, você disse que nós tínhamos de ir até aí e sentar.
Pensei comigo mesmo. Epa, ele entendeu meu pedido como uma exigência. Eu disse bem alto. Senhor, aprendi a sempre tratar de senhor para pessoas com bíceps como os dele, ainda mais quando um tem uma tatuagem. O senhor estaria disposto a me dizer como eu poderia tê-lo feito entender que eu queria que de modo que isso não soasse como se eu estivesse lhe dando uma ordem? Hein? Tendo sido condicionado a esperar exigências de autoridades, ele não estava acostumado à minha abordagem diferente. Como posso fazê-lo entender o que espero do senhor, sem que pareça que não me importo com o que o senhor gostaria? Repeti. Ele hesitou por um momento e sacudiu os ombros. Eu não sei. O que está acontecendo entre o senhor e eu neste momento é um bom exemplo do que eu gostaria que conversássemos hoje. Acredito que as pessoas podem gostar muito mais da companhia das outras quando sabem dizer o que querem sem dar ordens. Quando eu lhe digo do que eu gostaria, não estou dizendo que tenha de fazê-lo, sob pena de eu tornar sua vida uma desgraça. Não sei como dizer isso de maneira que o senhor possa confiar. Para meu alívio, isso pareceu fazer sentido para o rapaz, que juntamente com o amigo veio a passos lentos para se juntar ao grupo. Em certas situações como essa, pode demorar algum tempo antes que nossos pedidos sejam entendidos claramente como são. Ao fazermos um pedido, também ajuda se vasculharmos a mente em busca de pensamentos do tipo que transforma automaticamente pedidos em exigências. Ele deveria se arrumar sozinho. Espera-se que ele faça o que eu peço. Eu mereço um aumento. Tenho motivos para que eles fiquem até mais tarde. Tenho direito a mais tempo de folga. Quando formulamos nossas necessidades dessa maneira, tendemos a julgar os outros quando não fazemos o que pedimos. Tive esse tipo de pensamento hipócrita uma vez, quando meu filho caçula não levara o lixo para fora. Ao dividirmos as tarefas de casa, ele concordava com essa, mas todos os dias era uma batalha colocar o lixo na rua. Sempre eu lembrava a ele, cada um faz a sua parte, com o único objetivo de levá-lo a pôr o lixo para fora. Enfim, numa noite escutei mais atentamente o que ele me dissera, o tempo todo sobre não pôr o lixo para fora. Escrevi a canção a seguir depois da discussão daquela noite. Assim que meu filho sentiu minha empatia por sua posição, ele começou a pôr o lixo para fora sem que eu tivesse de lembrá-lo disso. Canção para Brett. Se eu entender claramente que não me darás ordem, em geral responderei quando chamares. Mas se te aproximares como patrão superior e poderoso, sentirás que bateste no muro. E quando me lembrares muito devotadamente de tudo aquilo que fizeste por mim, será melhor te preparares. Lá vem outra contenda. Então poderás gritar, poderás cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim levarei o lixo para fora. Agora, mesmo que mudes teu jeito, vai demorar um pouco, até que eu o perdoe e esqueça. Porque para mim parece que tu não me vias também humano, enquanto tuas normas não se cumprissem. Song for Bert, de Marshall Rosenberg. Foi o próprio Marshall que escreveu. Resumo. O quarto componente da CNV aborda a questão de que o que gostaríamos de pedir aos outros para nos enriquecer a vida. Tentamos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e nos lembramos de usar a linguagem positiva de ação ao declararmos o que estamos pedindo em vez de o que não estamos. Quando falamos, quanto mais claros formos a respeito do que desejamos em retorno, mais provável será consegui-lo, uma vez que a mensagem que enviamos nem sempre é a mesma que se recebe. Precisamos aprender a descobrir se a mensagem foi ouvida com precisão. Principalmente quando falamos a um grupo, precisamos ser claros quanto à característica da resposta que esperamos. Caso contrário, poderemos entrar em conversas infrutíferas, que desperdiçam um tempo considerável do grupo. Pedidos são considerados exigências, quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não atenderem a eles. Podemos ajudar os outros a confiar em que fazemos um pedido, não uma exigência. Se afirmarmos nosso desejo de que eles nos atendam somente se puderem fazê-lo espontaneamente. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas estabelecer relacionamentos fundados na sinceridade e na empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. CNV em ação. Receio com o tabagismo do melhor amigo. Zeca e Lucas têm sido grandes amigos por mais de 30 anos. Não fumante, Zeca já fez tudo o que podia nesses anos para convencer Lucas a largar o hábito de fumar 2 maços de cigarros por dia. Certa vez, percebendo que durante o ano anterior, a tosse intermitente do amigo piorava, Zeca acabou explodindo de raiva e de medo com toda a intensidade que represava. Zeca disse:
Lucas, sei que já falamos sobre isso dezenas de vezes, mas escute. Estou com medo de que seus malditos cigarros acabem matando você. Você é meu melhor amigo e quero que você fique vivo pelo máximo de tempo possível. Por favor, não pense que o estou julgando. Não estou. Estou apenas realmente preocupado. Lucas, não sei. Não, sei que você está preocupado. Somos amigos há muito tempo. Zeca, fazendo um pedido. Você gostaria de parar? Lucas, bem que eu queria. Zeca, percebendo os sentimentos e as necessidades que impedem que Lucas concorde em atender ao pedido. Você está com medo de tentar porque não quer fracassar? Lucas, você sabe quantas vezes antes eu já tentei. Conheço gente que me desprezava porque eu não consigo parar. O Zeca, adivinhando o que o Lucas gostaria de pedir. Eu não desprezo você. E se você tentasse e fracassasse de novo, eu ainda assim não o faria. Eu só gostaria que você tentasse. Lucas, obrigado, mas você não é o único. É todo mundo. Vejo no olhar deles. Eles acham que sou um fracasso. O Zeca, demonstrando empatia pelo sentimento de Lucas. É demais ter de se preocupar com o que os outros podem pensar quando parar de fumar já é difícil demais? Lucas, detesto a ideia de que eu seja viciado, que tenho alguma coisa que não consigo controlar. Zeca encara Lucas e balança a cabeça concordando. O interesse e a atenção de Zeca aos sentimentos e às necessidades mais profundas do amigo revelam-se em seus olhos e no silêncio que se segue. Lucas, quero dizer, nem gosto mais de fumar. Você se sente um pária se fuma em público. É constrangedor. Zeca, ainda demonstrando empatia. Parece que você gostaria mesmo de parar, mas está com medo de não conseguir e do que isso faria à sua autoimagem e autoconfiança. Lucas, sim, acho que é isso. Sabe, acho que nunca falei sobre isso antes. Geralmente quando as pessoas me dizem para parar de fumar, eu as mando para aquele lugar. Gostaria de parar, mas não quero toda essa pressão dos outros. Zeca, não quero pressionar você. Não sei se eu poderia aliviar seu medo de não conseguir, mas certamente gostaria de apoiá-lo de todas as formas que puder. Isso é, se você quiser. Lucas, sim, eu quero. Estou realmente comovido com sua preocupação e disposição de ajudar. Mas, e se eu ainda não estiver pronto para tentar? Também está tudo bem para você? Zeca, é claro, Lucas. Vou continuar gostando de você do mesmo jeito. Só quero gostar de você por mais tempo. Já que o pedido de Zeca era realmente um pedido, não uma exigência, ele mantém seu compromisso com a qualidade do relacionamento, independente da resposta de Lucas. Exprime em palavras essa consciência e o respeito pela necessidade de autonomia de Lucas. Vou continuar gostando de você do mesmo jeito, enquanto expressa sua necessidade de gostar de você por mais tempo. Lucas, bem, então talvez eu tente de novo, mas não conte mais a ninguém, tá? Zeca, claro, você decide quando estará pronto. Não mencionarei isso aqui. Para finalizar aqui, vamos para o exercício. Exercício 4. Expressão clara de pedidos. Para verificar se concordamos a respeito da clara expressão dos pedidos, circule o número à frente das frases a seguir em que a pessoa solicita claramente que se faça uma ação específica. Então, a gente vai pensar naquilo que a pessoa quer que a outra faça. Então, a seguir em que a pessoa solicita claramente que se faça uma ação específica. Então, vamos lá. 1. Quero que você me compreenda. 2. Gostaria que você me citasse algo que eu fiz de que você gostou. 3. Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. 4. Quero que você pare de beber. 5. Eu gostaria que você me deixasse ser eu mesma. 6. Eu gostaria que você fosse sincero comigo a respeito da reunião de ontem. 7. Eu gostaria que você respeitasse o limite de velocidade. 8. Eu gostaria de conhecer você melhor. 9. Eu gostaria que você respeitasse minha privacidade. 10. Eu gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Aqui estão as minhas respostas ao exercício 4. E aí, vocês já circularam? Selecionaram, né? Então vamos lá. 1. Quero que você me compreenda. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a palavra compreenda não expressa claramente um pedido de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: quero que você me diga o que você me ouviu dizer. 2. Eu gostaria que você me citasse algo que eu fiz de que você gostou. Se você circulou esse número, concordamos em que a frase expressa claramente um pedido. 3. Eu gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, sentir mais confiança não é uma solicitação clara de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: gostaria que você fizesse um treinamento em assertividade, pois acredito que aumentaria sua autoconfiança. Olha isso, a diferença, né?
4. Quero que você pare de beber. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, parar de beber não expressa claramente o que a pessoa quer, mas o que ela não quer. Um pedido de ação específica poderia ser: quero que você me diga quais de suas necessidades a bebida satisfaz e que conversemos sobre outros modos de satisfazê-las. 5. Eu gostaria que você me deixasse ser eu mesma. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, me deixar ser eu mesma não é uma solicitação clara de ação específica. Para fazer uma solicitação clara, a pessoa poderia ter dito: quero que você me diga que não vai abandonar nosso relacionamento, mesmo que eu faça algumas coisas de que você não gosta. 6. Eu gostaria que você fosse sincero comigo a respeito da reunião de ontem. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, ser honesto comigo não é um pedido claro de ação específica. Um pedido claro de ação específica poderia ser: quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. 7. Eu gostaria que você respeitasse o limite de velocidade. Se você circulou esse número, concordamos que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. 8. Eu gostaria de conhecer você melhor. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, conhecer você melhor não expressa claramente uma solicitação de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: gostaria que você me dissesse se está disposto a se encontrar comigo para almoçar uma vez por semana. 9. Eu gostaria que você respeitasse minha privacidade. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, demonstrar respeito por minha privacidade não expressa com clareza um pedido de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: gostaria que você concordasse em bater na porta antes de entrar em meu escritório. E 10. Eu gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, mais uma vez, não expressa com clareza um pedido de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: gostaria que você preparasse o jantar toda segunda-feira à noite. E aí, ficou claro para vocês esse quarto ponto aqui sobre pedido, exigência, o que é um pedido específico, o pedido positivo, a linguagem positiva, né, de você expressar positivamente? A gente pode aprender muito aqui com esse capítulo hoje, né? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui, me ajuda, envia para aquela pessoa que precisa conhecer e aprender sobre esse conteúdo, tá bom? E nos vemos na próxima parte, na próxima leitura, a partir aqui do capítulo 7. Então, até lá, gente. Tchau, tchau.